Boa noite. Boa noite, Célia. Tudo bem, Rodrigo? Eu tô joia. Muito bem. Então vamos começar, né, a nossa quinta edição do MEC Brasília Live, né? Lives. É a quinta edição, então, dessas conversas promovidas pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília, né? E o tema de hoje vai tratar dos desafios do novo normal no ambiente de trabalho pós-pandemia. Tá? Eu sou Célia Castro, professora do curso de administração da Faculdade Mackenzie em Brasília, e nós temos aqui como nosso convidado o Rodrigo Cicucci, gerente sênior de comunicação da Caixa Seguradora. Rodrigo, muito obrigada, né? Bem-vindo, né, à nossa quinta edição do MEC BSB Lives. Né? Obrigada por compartilhar com a gente o seu tempo, a sua experiência, o seu conhecimento, tá? E nós vamos ter aqui esse bate-papo e à medida da nossa conversa, né, os participantes que nos assistem, se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no nosso chat, que a gente depois vai ter um tempo para responder as perguntas. Tudo bem? Legal, muito obrigado. É um prazer, né, participar e poder contribuir um pouco, né, compartilhando algumas experiências que a gente tem vivido aqui. Muito bem, Rodrigo. Então vamos começar, né? Bom, o tema agora que ocupa, né, as discussões nas redes sociais, nas empresas, na academia, né, como é o nosso caso, acaba sempre passando pelos impactos da crise da Covid, né, da pandemia. Né? Mas antes da gente falar especificamente, né, dessa crise, desse problema, vamos nos conhecer melhor. Eu queria ouvir um pouco sobre a sua experiência profissional, sua atuação. Fique à vontade, Rodrigo. Ah, legal. Eu sou administrador, formado em administração, mas a minha carreira toda foi conduzida dentro das áreas de marketing e comunicação, né? Eu passei muitos anos em telecom, fazendo trabalhos para mais de uma operadora, e há 5 anos eu assumi a posição de comunicação e marca, né, e branding da Caixa Seguradora. Então, lá, esse escopo de trabalho é um escopo em que a gente trabalha publicidade, trabalha branding, trabalha comunicação interna, né, trabalha cliente, redes sociais, né, então, trade marketing com ponto de venda. Então, esse é o grande escopo da cadeira de comunicação que eu ocupo, e que de fato, uma experiência que eu já venho acumulando ao longo dos anos, né? Nessa área de comunicação para grandes empresas. Que bacana, Rodrigo. Eu até comentei com você de manhã, né, que Aham. a seguradora foi meu primeiro emprego formal, né? Eu ainda estava na faculdade, no curso de administração, e trabalhei na área de projetos na Caixa Seguradora quando ainda era SAS Seguros, né? Ah, Então tem tem bastante tempo. além do apreço, né, pela empresa, né, é uma emoção muito grande a gente estar aqui conversando. Eventualmente você vai ver um gato passando aqui por trás de mim, são os meus ajudantes, tá? Na, Tá bom, tá bom. na live. Então vamos lá, Rodrigo. Então, dentro do tema, né, que tem ocupado as nossas discussões, que são os impactos decorrentes de todas as ações que as empresas, as pessoas, as instituições estão tomando, né, de combate à pandemia da Covid-19, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, na sua opinião, na sua avaliação, que aspectos, né, você destaca de mudança, tanto no mercado de trabalho empresarial e, eventualmente, também de consumo, mas principalmente no mercado de trabalho? Olha, eu acho que o isolamento social, essa recomendação do isolamento social
para um grande grupo de profissionais, trouxe e vai trazer consequências para sempre, né, no modo de trabalhar, porque as pessoas elas passaram a, de fato, utilizar muito mais tecnologia no seu dia a dia, né? Como essa que a gente está usando aqui agora. Eventualmente, em outra situação, estaríamos sentados no auditório, né? E lado a lado, conversando com o público, assistindo, que é legal, mas esse momento de agora, ele é um momento em que dá muito mais amplitude, né? E possibilidade para as pessoas elas desenvolverem seus trabalhos. E a gente percebe que, e falando especificamente um pouco sobre a dinâmica de trabalho numa empresa grande como a Caixa Seguradora, que afinal no grupo somos aproximadamente 1.800 funcionários, né? A gente teve uma mudança significativa. Hoje, 100% das pessoas trabalham em home office, estão trabalhando em home office. E essa mudança, ela tem provocado efeitos muito interessantes no próprio trabalho, né? Então, a gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa ela foi praticamente um censo, porque dos 1.800 empregados colaboradores, 1.500 pessoas responderam, né? Então, a gente tem uma visibilidade muito apurada das percepções das pessoas sobre o que é o trabalho em home office e o que mudou na vida. Em primeiro lugar, compatibilizar a rotina de casa com uma rotina de trabalho dentro de casa, teve uma resposta positiva razoável, né? Então, cerca de 60% das pessoas consideram ou fácil ou muito fácil compatibilizar, né? Esse percentual ele pode variar um pouco, principalmente pela composição familiar, né? Então, pessoas que moram só ou que não têm filhos pequenos em idade escolar, elas têm muito mais facilidade de compatibilizar as rotinas diárias da casa com as do trabalho em home office. Agora, aspectos relacionados ao trabalho propriamente dito foram muito significativos. Então, houve uma percepção de aumento significativo na qualidade dos trabalhos desenvolvidos, né? Porque as pessoas elas têm a percepção e o sentimento de que conseguem se concentrar muito mais, né? Então, porque deve ter menos interferências do ambiente de trabalho, conseguem se concentrar mais. Existe uma percepção muito positiva sobre a eficácia e o desenvolvimento das reuniões, né? E a gente sabe que no mundo corporativo, as reuniões, elas de fato, são soluções, mas são problemas também, né? Às vezes porque tem vida própria, né? As reuniões. É isso aí. E aí, a agenda passou a fazer parte da rotina de trabalho das pessoas de um jeito mais certinho. Então, a pessoa sai de uma reunião que está marcada, vai para outra, não tem muita a conversa paralela, ela é mais difícil de acontecer, então há menos dispersão nas reuniões, né? Porque se todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém entende ninguém, né? Então não dá para uma reunião por vídeo, você tem que cada um falando de uma vez, e isso torna a reunião mais objetiva. E os colaboradores, as pessoas percebem isso como muito positivo. O alinhamento entre gestores e colaboradores também foi muito bem avaliado, né, sob o ponto de vista do conforto da pessoa estar mesmo distante, ela conseguir estar sempre alinhado com o seu gestor, com os pares, né? Então, e isso traz para nós a nítida sensação de que o negócio da Caixa Seguradora é um tipo de negócio que
os colaboradores eles têm condição de trabalhar no home office, mantendo um nível de produtividade e de excelência no trabalho super adequado para o que a empresa precisa. Interessante isso, essa constatação, Rodrigo, né? Tanto do ponto de vista da força de trabalho dos colaboradores, né? Até pela própria natureza do serviço, né? Do produto da Caixa Seguradora, quanto essa pesquisa que vocês fizeram, né? Eu até escrevi outro dia um artigo sobre isso, eu tinha essa preocupação e esse receio de que eu não ia conseguir trabalhar em home office, né? De que eu teria distraidores, né, de que eu não conseguiria me concentrar, e também tive essa sensação de ser mais produtiva, de ser mais focada, tanto eu quanto a equipe que eu gerencio, né? Então, parece interessante, né, o conjunto de consequências positivas, né, dessa pandemia e do isolamento que ela gerou, né? E uma delas é a chamada transformação digital, né? Sem dúvida. Falou, né, a transformação digital, a despeito de todos os investimentos que empresas, governos e as próprias famílias fizeram na digitalização, a gente descobriu, assim, não teve muito tempo de se preparar, que ainda há muito para fazer. Mas talvez a pandemia, além das consequências negativas, tenha trazido um impulso para isso. Fala um pouquinho como é que foi isso na Caixa Seguradora, em termos de transformação digital. A Caixa Seguradora ela já vem num processo de transformação digital há alguns anos, né? Então, é uma empresa muito grande, com uma abrangência nacional, com uma carteira de clientes muito grande e muito diversa, né? Sobre os aspectos socioeconômicos, né? Educacionais. Então, ela é uma empresa cuja carteira de clientes representa muito bem o Brasil, sabe? Então, muito diferente. Mas a gente sabe e soube, né, lá atrás que se não entrássemos nessa transformação digital no nosso negócio, o futuro do nosso negócio ele vai passar por isso, né? Então, esse movimento já havia sido iniciado. E o curioso é que, apesar da gente caminhar muito e rapidamente, né, nesse processo de transformação digital nos últimos anos, os últimos meses foi um acelerador enorme. Como isso está acontecendo com várias outras empresas, de outros segmentos, de outras indústrias, né? Porque a gente passa de uma hora para outra a ter uma necessidade de trazer para os canais digitais e para o ambiente digital todo tipo de serviço, né? Então, seja o serviço para quem já se tornou cliente e que de alguma forma tem que se relacionar com a empresa, como o serviço para os novos clientes, né? A gente oferecer os nossos produtos. E nesse aspecto, nós vivemos uma situação que ela é super relevante, né? Porque nós fazemos parte de um grupo, que é o grupo da Caixa Econômica Federal, né? Então, é o Banco do Brasil, o Banco dos Brasileiros, né? É aquele banco que está muito próximo, sempre foi muito próximo dos brasileiros. E tem como perfil o Brasil todo, de clientes, o Brasil todo. Então, o modelo de atuação era um modelo em que os gerentes, né, os funcionários do banco, sempre ocuparam um papel relevante para a sociedade, na medida em que eles são apoiadores, que eles são orientadores sobre as formas de consumir os produtos. E não era diferente com a gente, né? De fato, o papel lá do gerente que está trabalhando lá e que atende uma pessoa e começa a falar com ela sobre seguro de vida ou sobre uma previdência privada, ele tem um papel social muito forte, porque ele, de uma forma muito direta, ele está ajudando essa pessoa a se organizar para o futuro. E com a pandemia, nós
perdemos esse tipo de atendimento, né? Então, esse tipo de atendimento presencial, consultor, né? Porque é de explicar, de detalhar. E isso fez com que, nesses poucos meses, a gente tivesse que, de fato, acelerar muito o nosso modelo de atendimento digital para que ocupasse esse espaço que ficou vazio, né, nesse período. E o perfil do público, né? Dada até a diversidade, a amplitude de atuação da Caixa, né? Nem todos os clientes atuais ou potenciais estão nessa maturidade digital. Isso foi Com certeza. Existem dois obstáculos, vamos chamar assim, ou duas situações em que a gente tem que trabalhar e contornar. Uma situação é a situação, de fato, da maturidade digital das pessoas, né? O quanto que as pessoas elas vão num nível digital de fazer parte apenas de uma rede social e acompanhar o feed, enfim, e também de comprar digitalmente, né? Fazer alguma operação digital mais elaborada que demande mais pesquisa. Então, esse é um desafio, porque parte da população ainda está num nível que tem menos proximidade com uma compra digital. Entretanto, nessa pandemia, também isso foi acelerado, né? Então, ou seja, as pessoas elas estão cada vez mais perdendo o medo de fazer isso, né? De fazer compras no mundo digital. E a outra situação, que é uma situação que envolve o nosso negócio, é uma situação da própria condição socioeconômica da população. Então, tem gente que tem uma condição melhor e que faz todo sentido, né? Ter uma previdência privada, ter um seguro de vida, né? Tem gente que tem uma condição um pouco mais difícil, que eventualmente um ou outro produto tem que ser mais ajustado para ele, né? Ou o momento não é agora, né? Então, a combinação dessas duas situações é que formam um grande desafio empresarial para a gente vencer e continuar prestando o serviço que de fato ajuda as pessoas, né? Olhar para o futuro e ter atitudes agora pensando no futuro é importante para qualquer pessoa, né? Sem dúvida, principalmente para os clientes, né? E para as pessoas que nós gerenciamos. E por falar em pessoas que nós gerenciamos, Sicute, bom, estamos todos na expectativa, né, do achatamento da curva, de que essa crise vai passar e a gente retorne, né, ao normal, né, ou à situação anterior à pandemia. Só que a gente já está consciente de que vai ser um novo normal, né? A gente não vai voltar ao que era antes, né? Tem uma série de desafios, de medidas, né? De novas condições, né? Inclusive de retorno ao ambiente presencial de trabalho, que a gente pode chamar de novo normal. Como é que a Caixa Seguros está se preparando para esse retorno ao trabalho? E antes mesmo disso, como é que está sendo essa relação com as equipes, né? Você que é um gestor. Célia, assim, por se tratar de uma seguradora, o risco, né? O entendimento do risco das coisas que acontecem é muito, muito levado a sério aqui, né? Então, quando a pandemia ela começou a apontar lá da China para a Europa, já foi formado um comitê de crise aqui para tratar esse assunto com a profundidade que precisa ser tratado numa empresa tão grande como a nossa, né? E então, desde lá de trás, desde o final de fevereiro, né, quando foi formado esse comitê de crise, várias medidas de segurança elas começaram a ser tomadas. Então, eu posso
citar exemplos das restrições, para botar em quarentena as pessoas que tiveram alguma viagem internacional, principalmente da Europa, então só entra no escritório depois de passar por uma quarentena e fazer um teste, até as medidas mais específicas que foram liberar os colaboradores do grupo de risco. Isso aconteceu na primeira quinzena de março ainda, e logo, dias depois, toda a empresa já estava em home office, né? Então, o movimento que começou lá atrás, e sempre pensando principalmente na segurança das pessoas. A Caixa Seguradora, ela tem uma gestão, um jeito de olhar para os seus colaboradores muito humano, muito próximo, né? É um trabalho que parte do presidente e passa pelas diretorias, passa pelas pessoas, né? É uma empresa que, de fato, ela se preocupa com os colaboradores. E isso aí, ela fez refletir isso nas ações que tomou no início da pandemia. Então, ao liberar os colaboradores para casa, ao apoiar dentro do limite do possível, né, subsidiando, eventualmente, a internet para um ou para outro, porque precisavam de um apoio para que isso acontecesse, né? Disponibilizando o equipamento mínimo necessário para que a pessoa conseguisse exercer a atividade de casa. E, principalmente, uma atuação forte na orientação, na educação, para que as pessoas, num ambiente de home office, que é novo para elas também, conseguissem se manter produtivas, se manter o máximo possível equilibradas, né? Fisicamente, psicologicamente. Então, o trabalho da nossa área de comunicação interna foi um trabalho, do próprio comitê de crise, sem dúvida, foi um trabalho muito intenso, está sendo, né, um trabalho muito intenso. Então, a gente tem um portal, que é o portal que concentra todas as informações para o público interno a respeito do Covid-19, e essas são as informações de curva de contaminação, de previsões, mas também dicas, né? Quais são as dicas para você fazer um bom trabalho em home office? Né? O que você precisa ter e saber para que, de fato, o seu dia seja produtivo? E a gente conseguiu ver isso refletido na opinião das pessoas na pesquisa, né? Porque elas, de fato, entenderam, né, receberam aquele conteúdo, aquelas dicas, fizeram aquilo e perceberam que isso foi bom para elas também, né? É óbvio que nem tudo são flores. Então, existe o desafio do home office, um desafio de pessoas que se sentem angustiadas, ansiosas, né? Tem alguns sentimentos que fazem parte da natureza humana e que estão presentes para algumas pessoas. E, nesse sentido, também, a Caixa Seguradora, ela deu, ou está dando, todo o apoio, né? Então, existe um 0800, uma linha direta com psicólogos, para que as pessoas que se sintam de alguma forma angustiadas, ansiosas, elas consigam ser ouvidas, né? E conversar com alguém que pode dar uma tranquilizada nesse sentido. Então, esse processo, esse caminhar que está acontecendo, ele está acontecendo de uma maneira muito parceira entre a empresa e os colaboradores, de uma maneira muito cuidadosa. Tanto é que a gente teve até agora 18 casos de colaboradores que pegaram a Covid-19, apenas, né? 18 casos, e na realidade, assim, todos eles tiveram um acompanhamento da empresa muito proativo, sabe? Então, ficou identificado que pegou a doença,
a empresa tem todo um protocolo de acompanhamento daquele colaborador para, de fato, garantir que ele terá as melhores condições de se tratar da doença e poder voltar à atividade, né, o mais rápido possível. E nós temos, obviamente, um desenho de um plano de retorno, né? Esse plano de retorno, ele é um plano que está sendo pensado, trabalhado, também com uma premissa básica: cuidado com as pessoas, o cuidado com a saúde das pessoas, né? A empresa é formada dessas pessoas, são elas que fazem a empresa o que ela é, de fato, e esse cuidado está sendo tomado. Então, o próprio comitê de crise, ele tem lá como protocolo algumas etapas, né, de retorno das pessoas para o trabalho. Então, não vai voltar todo mundo, existe um marco zero, que ele ainda não está definido quando será, mas ele vai acontecer a partir de uma combinação entre orientações das autoridades e as estatísticas que estão sendo acompanhadas. Então, se nas praças em que temos os nossos escritórios, em que tem, né, a nossa força de trabalho, a curva começar a cair, começar a melhorar, é um indicativo de que dá para começar a voltar para um normal, né, um novo normal. E num primeiro momento, a gente vai ter os voluntários, são pessoas que de fato se sentem seguras, né, e confortáveis para voltar a trabalhar dentro do escritório. E a partir daí, o que vai haver é um monitoramento da situação de uma maneira geral, para que as pessoas possam ir voltando sem comprometer, sem trazer risco para elas próprias, né? Ao se deslocarem de casa, irem para o trabalho, e no trabalho elas terem um ambiente em que elas consigam estar seguras, né, com relação à contaminação. A Caixa Seguros, a Caixa Seguradora vai fazer mais algum investimento adicional em medidas de saúde, de proteção à saúde, de própria proteção da informação, ou já está dentro também desse programa, em ondas de retorno ao trabalho? Está dentro do programa. Então, assim, aqui eu posso dar alguns exemplos, né, desde cuidados básicos, como medir a temperatura da pessoa que vai entrar no prédio, né? Ter as demarcações feitas no chão para que as pessoas mantenham a distância no hall dos elevadores, né? Dentro dos elevadores. Então, os elevadores, eles terão, no momento do nosso retorno, eles terão marcação para que cada pessoa fique num local do elevador. Então, ou seja, tudo que puder evitar uma proximidade muito grande vai ser feito. Novas regras para o uso dos espaços comuns, né? Então, por exemplo, o refeitório. O refeitório é um refeitório muito confortável, mas ele vai ficar fechado, né? Eu vou ainda nessa linha do refeitório, para privilegiar e ajudar o comércio local de restaurantes. Então, alguns restaurantes vão levar o lanche, né, e as refeições ali para o prédio da seguradora, para que as pessoas possam pegar e consumir isso lá dentro com segurança. É uma forma de ajudar quem também sempre foi parceiro nosso, né, que fica nas redondezas ali, e também permitir um pouco mais de segurança das pessoas na hora que forem fazer suas refeições, ou sair para fazer suas refeições. Então, eu vou comentar aqui uma coisa que parece um detalhe, mas que ilustra bem a preocupação, o cuidado que a empresa tem com a gente. Então, nós vamos ter lá um brindezinho, que esse brinde ele
ele é ao mesmo tempo com uma argolinha e um pininho. O pininho é para apertar o botão do elevador, a argolinha é para abrir uma maçaneta, né? Então, fora os cuidados mais básicos, né? Máscara para todo mundo, álcool em gel, né? E um conjunto de orientações e sensibilizações que vai estar presente dentro do espaço físico, né, como um todo. Envolve bastante a sua área, né, Cicuti? Porque tem a questão da comunicação interna, né, da comunicação até para a educação, né, da orientação das pessoas, né, clientes, colaboradores e parceiros, né? Você mesmo falou, quer dizer, é até uma forma, né, de reconhecer essa parceria. Não é uma ação de oportunismo, né? É uma relação que a Caixa Seguros já tinha, né, com esses parceiros e que agora é utilizada para trazer mais conforto e mais segurança, né, para os seus colaboradores, né? Sem dúvida. Nós temos aqui uma... Desculpe, Cicuti, não interrompi. Não, sem dúvida. E você tocou num ponto muito importante, Célia. É porque, assim, quando a empresa tomou as medidas que tomou nesse período da Covid-19, para quem trabalha lá, eu tenho certeza disso que eu estou falando, porque é o que a gente vive, né, nas relações que a gente tem com as pessoas, para todos eles, foi mais uma demonstração da atenção, do cuidado que a empresa tem. Porque ela não está fazendo isso só agora, sabe? É um conjunto de ações que, muito antes de se pensar em Covid-19, já existiam, né? Então, isso que é mais bacana. Nós temos aqui uma pergunta de um dos participantes, o Felipe. Ele pergunta, Cicuti, tem perspectiva de pessoas que ficarão em definitivo em home office? Tem. Assim, o modelo de trabalho de home office, ele foi muito bem avaliado pelas pessoas e também pela própria empresa, né? Então, existe essa perspectiva de determinadas atividades e determinados profissionais, eles permanecerem por mais tempo em home office, inclusive, e aí, se isso vai ser em definitivo, um estudo que vai dizer isso, né? Um estudo que a própria empresa vai desenvolver, que vai dizer se de fato isso vai ser para sempre ou não. E assim, a gente tem percebido que algumas pessoas, elas vão preferir voltar a trabalhar no escritório. Como a gente viu no exemplo da pesquisa que fizemos, as pessoas que se voluntariaram, né? E para a volta ao escritório, uma premissa que eu não falei antes, mas falo agora, é assim, como é segurança máxima para a saúde das pessoas, quem é grupo de risco não vai voltar agora, não tem data para voltar, quem vive com pessoas de grupo de risco não tem data para voltar, quem precisa pegar o transporte público para ir trabalhar, não tem data para voltar, sabe? Então, tem uma série de pessoas que vão ficar inelegíveis ainda para voltar ao trabalho no escritório durante algum tempo. Então, além do cuidado desse retorno em ondas e com toda a segurança, né, com todos os cuidados, também uma estratificação, né, nós que falamos de marketing, né, uma segmentação do perfil do público e das necessidades que cada um apresenta, né? Isso é bem interessante também. Exatamente. Então, flexibilização no horário de trabalho para evitar aglomerações de pessoas, né, chegando e saindo, então horários alternados, né, rodízio de equipe, sabe? Então, essas são alternativas que estão no plano.
E foi importante, você também tocou ainda há pouco, no impacto psicológico, né, que essa crise causa nas pessoas, né, não só para quem está em confinamento, mas a própria perspectiva do que vai ser esse novo normal, né? A Universidade de Xangai fez uma pesquisa com a população, representantes de 36 províncias e cidades chinesas, e constatou que 35% das pessoas ouvidas apresentam já transtornos psicológicos, né? Decorrentes tanto do medo da crise quanto do confinamento que ela impôs às pessoas. Então, transtornos como ansiedade, depressão, fobias, né? E uma das fobias que já começam a aparecer é a agorafobia. Quer dizer, por incrível que pareça, no momento inicial de confinamento, as pessoas estão irritadas, entediadas em casa, com medo de ficar sozinhas. Isso depende muito também do perfil familiar, né, como você destacou bem no início, mas chega um ponto, né, assim como a curva, né, que a gente vai cair numa situação de, bom, então já me adaptei em casa e agora tenho medo de sair, né? Como é que você vê a atuação do gestor, né, da gestão de projetos, gestão de equipes, gestão de pessoas, né, já que você falou e mostrou tantos exemplos de preocupação da Caixa Seguros com as pessoas, diante desses desafios também psicológicos? A gente entende que a dinâmica para o retorno ela vai ter que passar por isso. Nós fizemos da pesquisa uma pergunta que era uma das perguntas-chave, tá? Que era, fale em uma palavra qual é o seu sentimento em relação a isso tudo que estamos vivendo. E a palavra, na nuvem de palavras, a palavra enorme, que ficou enorme, foi medo, né? Então as pessoas elas estão com medo. E o que trabalha o medo? Trabalho medo é segurança, confiança, né? É você trazer aspectos que as pessoas se sintam confortáveis com que elas vão viver e vão encontrar. Então, informação também, né? Passa por isso. Esse é o ponto. Então, a gente sabe que nós vamos viver um processo de transição, como são por etapas, ou por etapas a volta, né? Então, sempre teremos dois públicos. A gente tem um público que é o que está voltando, e que ali no ambiente físico, várias coisas têm que acontecer, e eles têm que se sentir seguros, acolhidos, de volta às instalações da empresa, orientados, né, com informação, com o jeito de voltar para o novo normal, mas, num primeiro momento, o maior público ainda está em casa. Sim. Ele ainda está em casa e está com medo. Então, o grande desafio da comunicação, nesse caso, é trazer tranquilidade para as pessoas que estão em casa e que, em algum momento, vão voltar a trabalhar dentro do escritório, através das atitudes, né, feitas com quem já está voltando. Então, quem está voltando vai ser, os primeiros grupos a voltar serão testemunhas do quanto cuidadosa a empresa está sendo com todos que estão voltando. E, portanto, esse é o nosso grande objetivo. E, portanto, que os demais que estão em casa e que ainda têm algum tipo de receio, eles podem voltar com um pouco mais de tranquilidade, confiança, segurança. E com relação à gestão de projetos, vocês tiveram que interromper algum projeto, alguma iniciativa que dependia inicialmente de uma presença física dos colaboradores por conta da pandemia e do isolamento?
É assim, os projetos mais relevantes, né, para a empresa, eles permaneceram e continuaram porque, na prática, é um pouco do que eu falei lá no início, sabe? As pessoas, elas se adaptaram a um modelo de trabalho em home office, é, tem a percepção de ganho de produtividade, de ganho de qualidade, de ganho de concentração, de ganho de alinhamento. Então, isso começa a se refletir também nos projetos, né? Também no desenvolvimento dos trabalhos, né? Então, isso de fato é uma sensação que a gente tem, e não é nem uma sensação, é uma constatação de que a peteca não caiu, que os projetos, eles continuaram, os projetos importantes, eles continuaram a ser desenvolvidos com a mesma competência que estavam sendo presencialmente, né? E, assim, é óbvio que existe um outro lado também, isso aí a gente sente muito, que é a distância física, um ambiente de trabalho, que é um ambiente muito legal de trabalho, e as pessoas, elas, em alguma medida, se gostam, né? Elas têm interações, elas convivem. No ambiente de trabalho, uma afetividade. Né? Isso aí é um aspecto que assim, a gente ouve muito, pô, saudade de você, queria te dar um abraço, né? Mas não tem jeito, vai ter que... Fique em casa. Fique em casa, por enquanto, né? É isso aí. Por falar em segurança, recebemos mais uma pergunta aqui, Cicuti. Temos mudança no modelo de contratação? E isso pode trazer alguma insegurança legal? De contratação de colaboradores? Imagino, né? Certamente, certamente faz parte do estudo do plano de home office, na medida em que for decidido, um viés importante dessa avaliação e desse estudo são as relações trabalhistas, né? Então, certamente, a seguradora só vai avançar com esse plano tendo muito bem desenhado e muito bem planejado a construção dessas relações trabalhistas. Então, eu não consigo dar nenhum detalhe disso, mas eu sei que o escopo de trabalho, ele leva muito em consideração as relações trabalhistas e só vai para frente se houver uma segurança de que isso é bom para a empresa e bom para a pessoa. E passa também por um mapeamento das competências, né, que vão ser exigidas nesse novo normal, imagino. Né? Claro, porque você vai ter... você tem mais um aspecto, né, que faz diferença. Você tem o aspecto das competências, né, para que as pessoas consigam desenvolver um trabalho à distância, mas você também tem a infraestrutura como um todo, né? Então, a composição familiar, o jeito, né, que a pessoa... Porque isso pode interferir no trabalho, no dia a dia, e isso vai ser levado em consideração também. Encaminhando-nos mais para o encerramento da nossa conversa, Cicuti, eu queria trazer agora, você já falou, né, da amplitude do público atendido pela Caixa Seguradora e sobre a necessidade, né, de se adaptar a diferentes perfis, inclusive de maturidade digital, considerando a natureza dos produtos que são comercializados pela seguradora, o fato de o negócio dela ser baseado principalmente no risco, né? E o fato da gente ainda ter uma cultura de seguridade, né, e previdência no Brasil ainda incipiente, né? Você acha que essa situação da pandemia, de uma crise que ninguém esperava, de todas as medidas que ela gerou, tanto para empresas quanto para famílias, isso gerou também algum impulso no mercado consumidor de seguros? Em alguma medida gerou sim.
eu vou te falar por quê. Porque a gente tem, se a gente fosse estratificar o perfil dos consumidores de uma maneira geral, né, no momento de hoje, você tem uma quantidade enorme de pessoas que elas estão vivendo um momento de estabilidade, né, porque elas estão trabalhando em home office, ou seja, elas estão sendo remuneradas, elas estão desenvolvendo um trabalho, né, e elas vão ter uma forma de reagir ao que vai vir pela frente. Existe uma incerteza muito grande em relação à economia, então existe uma incerteza em relação a várias coisas, mas a economia, que é o que puxa muito o nosso raciocínio aqui, né, da seguradora, é o que pauta muitas nossas discussões, traz uma incerteza muito grande. Então, esse é um grupo. Existe um outro grupo, que é um grupo que ele continua também trabalhando, mas ele é o grupo que é o que está fazendo os serviços essenciais, né? Então, são as pessoas que estão lá no comércio, que estão trabalhando, são as pessoas de toda sorte de logística, né? Então, caminhão, ônibus, táxi, né? Enfim, são as pessoas, os profissionais da área de saúde, então, são os policiais, bombeiros. Então, você tem também uma enormidade de pessoas que estão com a vida afetada, entretanto, eles ainda continuam recebendo, né? Continuam gerando receita. E você tem um outro grupo que esse sim, ele está sofrendo mais nesse momento, porque é um grupo em que, de alguma forma, a renda caiu, né? Porque isso aí a gente tem desde exemplos de empresários né, que tinham negócios e que hoje não estão funcionando e que a renda caiu para valer, até aquele profissional liberal ou ambulante, né, que também teve essa situação muito diferente na vida deles. Para cada grupo desses, existem motivadores parecidos, mas um pouquinho diferentes, né? Então, você pode ter, num conjunto de pessoas que não estão saindo de casa, por exemplo, algumas economias feitas por conta de não tá consumindo gasolina, né, combustível, transporte, né, tá almoçando mais em casa, então almoça menos no restaurante, então sai mais barato. E isso aí, associado, e esse é um dos grandes desafios que nosso negócio tem, associados a esse olhar de dúvida para o futuro, pode impulsionar a pessoa a tomar uma atitude de falar, peraí, eu vou segurar o que eu tenho, eu vou guardar um dinheiro aqui, vou fazer uma previdência privada, eu vou aproveitar e vou fazer um consórcio, porque é uma forma de eu juntar um dinheiro sem pagar juros, e ali na frente isso pode ser muito bom para mim. Então, os nossos produtos, eles são produtos do futuro, né? Então, o benefício, o real benefício do produto, a pessoa vai ter no futuro. Mas a gente sabe que o pensamento e as incertezas em relação à economia ajudam a pessoa a se mobilizar no agora para conseguir ter esse benefício mais para frente. Tem uma cultura de previdência maior, né? É isso aí, é isso aí. Muito bem, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui tem uma do João Muti. Vocês sentiram a necessidade de contratar novas ferramentas de trabalho nesse tempo de home office? Sim, né? Então, assim, as ferramentas que tinham... Não, vamos lá. Sim, as ferramentas que tinham uso, que a gente já usava, a gente teve que dar mais profundidade para elas, né? Então, ferramentas de tecnologia para a gente realizar as reuniões, manter as pessoas alinhadas, né? Conseguir fazer com que a informação fluísse de uma maneira adequada, a gente teve que organizar para isso. Principalmente porque a gente tem uma diferença muito grande
no perfil também das pessoas que trabalham. Então, tem pessoas que moram em localidades em que você tem um serviço, por exemplo, de banda larga de excelência, mas você tem outros que nem tanto, então tem mais dificuldade. Então, é um pouco da combinação. Quais são as ferramentas que proporcionam um melhor desempenho do trabalho no dia a dia, mas também considerando algumas realidades um pouquinho diferentes entre esse perfil de colaborador que a gente tem. E devem ter também enfrentado alguns dilemas de segurança da informação, de acessos, né? Acho que todas as empresas viveram isso, né? Nessa necessidade de trabalho remoto, de home office. Viveram isso, né? E a gente tem protocolos de segurança da informação que foram muito trabalhados para esse momento, né? Então, tem várias coisas que a gente não consegue fazer porque nós estamos fora do escritório. E muitas outras a gente, mesmo fora do escritório, consegue fazer, né? Porque tem um nível de risco, né, de segurança menor, né? Então, existem os níveis, as escalas de protocolos de segurança com relação à informação. É um trabalho para superar esses desafios muito de colaboração, né, Cicuti? Como você falou, de olhar para as pessoas, né, de ver as diferenças, de ver as necessidades de cada um, né? Eu queria até citar aqui um comentário de uma das participantes, da Duda Barrut, né? Não sei se eu pronunciei corretamente. A seguradora tem um trabalho voltado, 100% voltado para as pessoas, né? O cuidado dos colaboradores e também para os clientes. Então, como você falou, não existe oportunismo, né? Existe uma coerência com aquilo que já vinha sendo feito, né? E que agora o momento de crise é que revela, né? Na verdade, a coerência, a relevância da atitude das pessoas e das empresas. Né? E é isso mesmo, né? O sentimento das pessoas com relação à forma que a empresa está tratando o momento é um sentimento que a surpresa que causa é uma surpresa mais positiva, né? Mais positiva ainda, sabe? É do tipo, puxa vida, é mais uma forma que a empresa encontrou de cuidar bem de quem faz, de quem constrói a empresa, né? Que são as pessoas. Então, de fato, a Duda está certíssima. O trabalho do cuidado com as pessoas, ele continua, e esse momento é um momento em que surgiu também um sentimento de empatia entre as pessoas mais forte, né? Como você mesmo colocou, da colaboração, porque a gente sabe que está à distância, que as coisas podem ficar um pouco mais difíceis e, portanto, como é que eu, mesmo à distância, consigo contribuir um pouco mais com o meu colega para que aquele trabalho saia, para que aquele projeto aconteça, né, que aquele resultado venha, entendeu? Então, isso aí, as pessoas, elas aproveitaram essa forma da Caixa Seguradora de tratá-las e também se entregam também para isso, sabe? As soft skills nunca foram tão importantes, né, Cicuti, como nesse momento. Exatamente. Bom, a gente já tem 5 minutinhos, né, para concluir a nossa live, né? Ela vai ficar disponível no perfil da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, para quem quiser assistir depois ou novamente. Eu queria mais uma vez, Cicuti, em nome da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, agradecer, né, a sua participação, o tempo que você dedicou para compartilhar conosco dessa sua percepção, da sua experiência, né? Eu agradeço mesmo em nome da Faculdade Mackenzie, tá? E queria deixar aberto, né, para as últimas palavras serem as suas, né? Que apresentou tanto aí a nossa 5ª edição da BSB Mac Lives.
Ah, legal. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é sempre um prazer compartilhar experiência, né? Compartilhar assuntos com os quais eu me identifico e estou envolvido. E nesse caso, mais do que nunca, foi um prazer e uma honra poder ser um porta-voz de coisas de atitudes, da forma que uma empresa como a Caixa Seguradora, que é uma empresa muito bacana, está fazendo, sabe? Então, a Caixa Seguradora, ela, de verdade, ela tem como essência, né? Ou seja, o que está no seu coração, né? O que está no seu âmago, é o bem cuidado, é cuidar bem das pessoas. E ela faz isso para dentro, né? Como, mais uma vez, tem demonstrado nesses últimos meses em relação às pessoas que fazem a Caixa Seguradora crescer, e também para fora, né, para os clientes, porque esse olhar, ele é um olhar que ele é também para o brasileiro, né, como a Caixa Seguradora pode, de alguma forma, ir mudando a vida das pessoas para que elas possam ter um futuro mais tranquilo, né, pela frente, possam desfrutar a vida de uma maneira mais bacana lá na frente. Então, para mim é uma honra muito grande ser o porta-voz de um contexto em que a Caixa Seguradora tem feito a diferença na vida de muita gente. Muito obrigada, Cicuti, por essa mensagem e pelo tempo e pela sua colaboração. Muito obrigada mesmo, viu? Legal, eu que agradeço. Um abraço, gente. Então, vai ficar disponível. Obrigada para quem participou da live com a gente, tá? E o conteúdo vai ficar disponível na página, né, no perfil da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília no Instagram. Obrigada e boa noite a todos e até a próxima live. Um Tchau. abraço. Tchau. Tchau.